Está na presença do Senhor, experimentando da sua glória, celebrando a vida que nós temos em Cristo. E é um dia fantástico para a gente estar juntos como corpo de Cristo para glorificar o seu nome. E essa questão de vida é interessante. Várias passagens na Bíblia a gente mostra que tudo que Cristo fez foi para nos levar a Ele, para um relacionamento. Então, 1 Pedro 3, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E João 17, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que possamos realmente celebrar essa vida e buscar a face do nosso Senhor hoje de manhã, para glorificar o seu nome. Vamos ficar de pé. Os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado, desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Em meio ao amor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus.
o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Para o Calvário olho-se, onde Jesus morreu por mim. Vejo suas mãos, seus pés, sua dor naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, selado em rocha ali ficou Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Morte, onde está teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração.
manto branco voltará, a noite enfim terminará, em meio aos santos subirei, na face de Jesus verei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Quão grande o meu Deus, cantarei quão grande o meu Deus, e todos hão de ver quão grande o meu Deus, quão grande o meu Deus, cantarei quão grande o meu Deus, e todos hão de ver quão grande o meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o teu nome, Senhor. Glorificado seja a tua presença aqui entre nós. Que o nosso coração possa transbordar, Senhor, de amor por Ti, de um desejo de te adorar, de te conhecer profundamente e de falar de Ti para toda a terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom dia, Igreja Nova Aliança. Que bom que você está aqui e verdadeiramente Ele é digno de ser louvado e adorado, e que hoje, com nossa vida, o nosso testemunho, possamos louvá-lo aonde Ele nos levar. Um momento sempre de alegria e de suma importância para nós é quando nós conhecemos os nossos visitantes, as pessoas que estão pela primeira vez num culto na Nova Aliança. E se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez, nós gostaríamos de pedir que você ficasse em pé no seu lugar, só para que a gente pudesse te ver e te dar uma lembrança. Então, temos alguém hoje nos visitando pela primeira vez na Nova Aliança? Ou todo mundo da casa? Temos ali, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui, Deus te abençoe muito hoje, em nome de Jesus. Você já vai ganhar uma lembrancinha aí, obrigado pela sua presença.
Não esqueci ninguém, né? Não? Então, o restante da casa, que bom que estamos todos reunidos aqui. Só passando a nossa agenda, a nossa vida de igreja, essa terça-feira as mulheres têm a sua reunião às 14h30, então lembrando que a reunião das mulheres nessa semana é à tarde, às 14h30. Quarta-feira, a nossa reunião de oração, às 19h30. Esses eventos, né, que nós temos na igreja, nossa vida normal de igreja é aberto a todos, inclusive visitantes, tá? Então, se você mulher, você, né, como família está aqui e de repente mulher quer participar da reunião das mulheres, é permitido. Reunião de oração é aberto a todos também, então você pode participar dessas programações. E sábado, às 8h30, nós temos o nosso Café dos Homens. Então, você, homem que está aqui nesta manhã, você está convidado a participar conosco desse tempo. Começamos com um café, um tempo de comunhão, e depois participamos aqui de um tempo de louvor e somos ministrados com uma palavra sempre inspiradora. Então, homens, próximo sábado, às 8h30, nós temos um compromisso aqui como homens na nossa reunião. E também no sábado temos reunião de juniores, o encontro dos juniores, a partir das 14 horas, e você também, que é pai, mãe de junior, você pode também trazer o seu filho no próximo sábado. Temos também inscrições abertas para integração. E o que é a integração? Se você está vindo de uma outra igreja, se você veio transferido para Curitiba, ou você está frequentando essa igreja já há um tempo e você entende da parte de Deus que este é o seu lugar, então o caminho para você se tornar membro é o curso de integração. Se você tem entendido isso, que esse é então o seu lugar, você pode ligar aqui durante a semana ou mandar um WhatsApp para a secretaria da igreja, o telefone está projetado aqui, e você pode fazer a sua inscrição para participar desse curso, que é o curso de integração. Também durante o momento da oferta, eu só queria relembrar, nós vamos projetar a tela dos grupos familiares. Então, se você ainda não faz parte de um grupo familiar, também é importante que você participe de um. E você vai ver, então, nessa tela, dias e horários, se é grupo com filhos, sem filhos, para que você possa verificar um grupo que é adequado a você. Então, na hora da oferta, você dá uma olhada ali, porque sempre vai ser importante você participar de um grupo. E um aviso do pastor Juba: quem comprou o livro lá do curso de pais de juniores, ao final, você pode procurá-lo ali atrás, e você pode, então, pegar o seu livro. Ele diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você sabe quem comprou, tá bom? Agora nós vamos ter o nosso momento missionário, e hoje eu queria chamar a nossa querida e amada irmã Beth Vins, e ela vai compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito e falado ao coração dela nesses meses. Obrigada, pastor. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito. E eu quero começar respondendo uma pergunta que eu ouço muito. E aí, quando que você volta? Eu vim em 2021, eu estava com depressão, e em Guiné-Bissau, você não tem tratamento médico, não tem remédio, não tem como ser acompanhada. Então, nós decidimos que eu voltaria ao Brasil, e assim que eu cheguei, eu comecei um tratamento médico, eu comecei um acompanhamento psicológico e espiritual. Como a gente está no campo, a gente nem sempre sabe se é só físico ou se é alguma outra coisa. Então, eu decidi trabalhar todas as frentes. E tenho feito isso desde então. Durante um ano de 2021 ainda, eu entendi de Deus que talvez Guiné-Bissau não fosse mais o meu lugar. Porém, fica aquela dúvida: se eu não vou para Guiné-Bissau, eu faço o quê? Mas eu continuei orando e pedindo a Deus direcionamento. E também no ano de 2022, eu entendi que talvez fosse hora de mudar de rumo. E, novamente, falei: Deus, o que eu faço? E eu lembro perfeitamente, conferência missionária aqui na INA, ano passado. Eu não lembro o tema, não me perguntem. Mas eu sei o que aconteceu comigo e foi impactante. Eu estava com uma amiga aqui, e quando nós saímos na sexta-feira, ela me perguntou: Beth, o que você realmente gostaria de fazer? E eu falei: olha, o emprego dos sonhos no reino de Deus seria estar um tempo perto da família
e fazer o que eu mais amo. Eu sou formada como secretária e eu amo a minha profissão. Gosto de servir na área de administração, logística, ajudar as pessoas, computador, é comigo. Então, fazer listinha, planilha, é comigo. Amo. E eu falei, eu amaria fazer isso. Falou, beleza, vamos orar. Falei, eu orei meio cética, né? Esse emprego não existe para uma missionária, e fui dormir. No outro dia, eu recebi uma ligação da liderança da Frontiers, me convidando para trabalhar com eles, exatamente desse jeito. O emprego dos sonhos existe. E eu louvei a Deus. Eu orei algumas semanas, e toda vez que eu orava, Deus falava, você está orando para quê? Não foi isso que você me pediu? E eu aceitei o desafio, mudei de missão, me integrei na Frontiers, faço o que amo, sim, há muitos desafios, e eu estou perto da família, que para mim, nesse momento, tem sido muito importante. Eu fui a Guiné-Bissau em dezembro, porque quando eu saí meio correndo, e eu não me despedi. Então, eu fui até a primeira aldeia onde eu morei, que é uma aldeia animista, os Cobianas, onde nós plantamos uma igreja, e fui explicar por que eu não retornaria e o que estava acontecendo. Foi muito gostoso, porque eles me abençoaram e desejaram que eu pudesse servir ao Senhor adiante. Na outra aldeia, eu fui fechar a minha casa, porque eu tinha toda uma casa montada que eu deixei lá. E eu simplesmente doei, dei, compartilhei, dividi, e voltei com 2 malas de Guiné-Bissau. Então, 11 anos couberam em 2 malas. Não, mas eu fiz caber. O resto eu dei e louvei a Deus, porque Ele tinha me dado, e eu ia compartilhar adiante. E agora, o que você está fazendo? Então, louvado seja Deus, eu já estou no desmame dos remédios da ansiedade e da depressão, que para mim é uma vitória muito grande. Eu louvo a Deus, e eu descobri essa semana que eu estou no desmame do acompanhamento psicológico também. Nós estamos começando a espaçar os períodos de consulta. Estou achando ótimo. Eu não abri mão do acompanhamento espiritual ainda não. Na verdade, não quero abrir muito mão. Mas Deus tem cuidado. E o que eu estou fazendo? Eu estou servindo ao Senhor agora, aonde eu estou. Então, eu estou visitando as igrejas parceiras, eu estou compartilhando do que Deus tem feito. E uma coisa que eu não abri mão ainda foi a tradução da Bíblia no projeto Soninke. A gente participa da tradução da Bíblia do Novo Testamento. Faltam 3 livros, Romanos, Hebreus, Apocalipse. Bem básico. E estou lutando com Romanos no momento, mas eu gostaria de finalizar esse projeto, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu consigo encaixar, eu não preciso dedicar muito tempo, então eu continuo auxiliando. O texto que Deus colocou em mim, já desde o final do ano passado, é João 15, os versículos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele produzo muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Deus tem mostrado claramente que sem Ele, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu sou enxertada, porque nós somos colocados na videira, mas eu quero estar bem grudada nessa videira, permanecer nela para poder dar frutos. E quero colocar alguns motivos de oração. Orem para que eu termine esse desmame, eu consiga desmamar completamente desses remédios e desse acompanhamento. Sim, eu estou com muita saúde, eu estou bem, graças a Deus. Voltei a estar alegre, cantando, e eu louvo a Deus por isso, mas ainda há um processo para que a saúde fique bem. Orem também pela tradução, é um desafio muito grande você preparar a Bíblia para um outro povo. Orem por esse novo trabalho que eu tenho feito, tem sido desafiador. Eu morei 11 anos e meio, digamos assim, no mato, e você usa o computador com coisas básicas. E aí você chega aqui, passou uma pandemia, o Brasil mudou, o mundo mudou, e eu não acompanhei isso, porque isso não aconteceu lá. Então, eu ainda estou no processo de aprender algumas coisas novas e lidar com alguns programas que eu não faço ideia para que servem. E a memória também não é a mesma de 20 anos atrás. Então, estou aprendendo a anotar mais.
E eu tenho um pedido especial. Eu soube essa semana que a igreja cubiana que a gente plantou lá está sofrendo perseguição. Eles não só fecharam a igreja, como fecharam a escola. Eles não querem a presença missionária lá. Isso é a segunda vez que isso está acontecendo. Em 2008 isso aconteceu e agora novamente. Nós estamos incomodando porque eles são conhecidos como os maiores feiticeiros de Guiné-Bissau naquela aldeia. E nós estamos incomodando. E eu falei com a esposa do pastor ontem, ela falou, Beth, eles não querem voltar atrás. Eles vão brigar e vão brigar com agressão física se a gente não sair. Todo mundo diz que eles estão errados, o terreno é nosso, fui eu que arrumei toda a documentação para que a gente tivesse o terreno, mas eles não querem nos deixar ficar lá. Fecharam, inclusive, a escola, porque a gente também discipula na escola. Então, orem por isso. Igreja, muito obrigada. Caminhar com vocês tem sido uma bênção, estar aqui no meio de vocês, sabendo que vocês estão orando por mim, tem sido muito bom. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Nós até, quando ela chegou, acho que foi 2020 que você voltou? 2021. Nós tentamos arregimentá-la por perspectivas, né? E também dentro dessa ideia do emprego dos sonhos, apesar que no perspectivas é uma correria que às vezes não é tão sonho assim. Mas é interessante pensar de que, apesar de ser o emprego dos sonhos, ela entendeu de Deus que não era ainda. E agora, com a Frontiers, então, ela entendeu que esse era o lugar, e é bom ver uma mulher que não só busca aquilo que, às vezes, é uma resposta para ela, mas qual é o lugar que Deus tem para ela. E foi isso o que aconteceu. Então, para nós, no Perspectivas, a gente não considera uma perda, porque ela está no reino, mas entenderíamos que seria uma grande soma ao movimento, mas não rolou, né? Mas vamos orar por ela. Eu queria que você orasse comigo, para que possamos abençoar. E um desafio que eu lanço para você que, porventura, não sabe, nós temos muitas parcerias missionárias. E os missionários, eles precisam de oração. E se você não tem, nós temos um calendário de oração pelas nossas parcerias. Se você não tem esse calendário, você pode também ligar aqui ou mandar um WhatsApp na secretaria e pedir esse calendário, e você pode orar todos os dias pelos nossos missionários, pelas nossas parcerias. E a sua oração, ela faz realmente diferença. Então, queria desafiar você, se você ainda não o faz, para que você possa fazê-lo em prol das nossas parcerias missionárias. E vamos orar então pela Beth. Senhor, obrigado por esse tempo em que o Senhor tem, ó Deus, cuidado da Beth aqui no Brasil. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor a trouxe em segurança, apesar, ó Deus, desses desafios que ela viveu nesses últimos anos. Pai, oramos pela sua saúde emocional, pela sua saúde física, pedindo a Deus que o Senhor não só continue guardando a vida dela, mas que ela possa ter a restauração plena, ó Deus, das suas emoções, da sua alma, que o Senhor possa guardar o coração e a mente dela, e que, ó Deus, num tempo ainda mais breve do que se imagina, ela possa ter esse desmame total dos medicamentos, dessas consultas, Pai, e que o Senhor a fortaleça todos os dias. Deus, quero orar pelo envolvimento dela com esse trabalho de tradução para a língua local. Faltam esses livros, ó Deus, e são livros difíceis, porque envolvem muitos conceitos teológicos, e descobrir estas coisas em relação a uma comunidade local, a uma cultura local, é um grande desafio. Mas oramos pela capacitação do Teu Espírito Santo, lembramos que foi o Teu Espírito que inspirou aqueles homens a escreverem esses livros, e sabemos que o Senhor pode inspirar esta equipe de tradução a eles trazerem e apresentar os verdadeiros conceitos, para que este povo possa, diante da Escritura na sua própria língua, ó Deus, conhecê-lo ainda mais profundamente, ó Deus, e glorificar o Teu nome. Deus, oramos pela tradução da Bíblia na língua do povo local. Deus, também oramos, ó Pai, pedindo em nome de Jesus, que nesse tempo em que ela tem servido na Frontiers, na área do secretariado, na área de base, que o Senhor também dê graça a ela no aprendizado dessas novas tecnologias, aquilo que ela não conheceu ou não lembra mais, que o Senhor possa trazer à memória dela, para que ela possa recuperar aquilo que ela conhecia,
assim como que ela possa adquirir este novo conhecimento dessas novas ferramentas. Pai, que o Senhor a use graciosamente na base da Frontiers, para que tudo que ela faça seja para honra e glória do Teu nome. Deus, e lembramos desta igreja que tem passado perseguição lá em Guiné-Bissau. Senhor, obrigado, porque nós acreditamos que o Senhor tem guardado o coração e a mente daquelas pessoas e oramos por fortalecimento da fé. Deus, e no fortalecimento da fé que eles possam testemunhar, ó Deus, mesmo diante desta perseguição, amando os seus inimigos, de que, ó Deus, o reino de Deus é totalmente diferente do que o nosso reino humano. Que eles possam, diante dos desafios que são apresentados agora com essa perseguição, ó Deus, discernir e fazer com que a Tua vontade seja feita naquele lugar. Ó Deus, usa a vida, Deus, destas pessoas para abençoar aqueles que os perseguem. Usa a vida dos Teus filhos naquele lugar para ministrar graça àqueles que precisam de graça. Deus, mas oramos por fortalecimento. Oramos, ó Deus, por encorajamento, para que, ó Deus, essa igreja possa estar alicerçada no Senhor e a partir desse alicerce eles possam compartilhar da Tua graça, do Teu amor e da Tua soberania em todo o tempo. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, se você hoje trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos ter esse tempo de louvar ao Senhor. E depois, então, oramos pela escola dominical para que os alunos possam sair. Então vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, e aí lembrando que após a oração, as crianças podem sair para o seu atendimento. Se você é pai ou mãe precisa levá-los, leva e volta rapidamente, e então prosseguimos com o nosso culto. Senhor, obrigado pela provisão do Senhor às nossas vidas. Acreditamos de que o Senhor é um Deus fiel, que provê, Deus, e oramos por sabedoria e graça na aplicação desses recursos. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor possa abençoar, ó Deus, os nossos irmãos e irmãs que estão passando por tempos difíceis. Oramos para que o pão nosso de cada dia o Senhor possa conceder a cada um. Deus, e pedimos graça do Senhor sobre a nossa administração da igreja, para que eles possam, ó Deus, com sabedoria da parte do Senhor, ó Deus, investir e aplicar esses recursos naquilo que glorifica o Teu nome. Deus, oramos também pela escola dominical, professores e alunos, pedindo que nesta manhã eles possam, ó Deus, aprender mais do Senhor a partir das Escrituras, a partir daquilo que vai ser ensinado. Deus, e que o Teu nome seja glorificado em cada classe hoje. E oramos também pela vida do Tiago, pedindo que o Senhor o use graciosamente para ministrar a palavra que está no Teu coração para as nossas vidas nesta manhã. Deus, que nós também tenhamos o nosso coração e a nossa mente cativos ao entendimento e ao conhecimento do Senhor e da Sua palavra nesta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, escola dominical pode sair. E Tiago, Deus te abençoe.
Bom dia, queridos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que vai guiar a nossa reflexão hoje de manhã. Antes da gente dar continuidade, queria convidar vocês para mais um tempo de oração. Então vamos colocar esse tempo diante de Deus e dar alguns segundos para você poder estar falando com o Senhor aí no seu lugar, e depois eu encerro com uma oração junto com vocês e daí a gente dá continuidade ao momento de estudo da palavra. Senhor Jesus, a gente sabe que parte do seu cuidado com a gente é o Senhor falar conosco, Deus, de uma forma particular, pessoal, atender às nossas necessidades, vir de encontro ao nosso coração, Pai. Lidar com as nossas lutas, com as nossas preocupações, com os nossos pecados. E a gente pede, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações essa manhã, Pai. A gente tem a convicção de que o Senhor fala por meio da sua palavra, que o Senhor é vivo, que o Senhor é atuante, que a gente pode ver o Senhor falando conosco. Pai, o nosso desejo é que o Senhor nos ajude a estar atentos à sua voz, Pai, que não seja o nosso coração a criar barreiras para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que não seja a minha falta de habilidade em expressar suas verdades que venha ser esse impeditivo, Deus, mas que em tudo o seu Espírito possa estar falando conosco, possa estar rompendo essas barreiras da comunicação, para que a gente possa ouvir a sua voz, Deus. A gente precisa do Senhor. A gente ora no nome de Jesus. Amém. Amém. No ano de 2021, dia 31 de agosto, não sei se você sabe, se lembra o que estava acontecendo ali, mas a história do mundo estava prestes a mudar, porque o meu filho estava nascendo nesse dia. E todo o processo ali da chegada do Levi começou no domingo à noite, dia 31, ele nasceu na madrugada de segunda para terça, e tudo começou no domingo à noite. A gente tinha ido para o culto da igreja que a gente fazia parte lá no Pará. Aí quando a Fê chegou em casa, acho que era meia-noite e pouquinho, ela começou a sentir algumas contrações, falou: tia, acho que está chegando o momento do Levi chegar. Só que a gente já tinha sido instruído pelos médicos lá, ó, fica de olho no relógio, enquanto não tiver nessa frequência as contrações ali, ainda não é tempo de você ir para o hospital, nem nada assim, porque senão você vai ter que voltar para casa depois para ficar esperando. A gente, então, passou toda aquela madrugada, naquela tensão ali, mas ainda não tinha evoluído a ponto de a gente achar que a gente precisava ir ao hospital. E foi de manhã, no outro dia, umas 9, 10 horas, a gente falou: acho que agora está na hora da gente ir para o hospital. A cidade que a gente estava não tinha hospital, então a gente precisou ir para uma cidade vizinha. A gente já tudo isso estava dentro do nosso planejamento já. Ela ficava uma meia hora ali de Benevides, dava 40 quilômetros de distância. A gente foi, e daí eu já tinha abastecido o carro no dia anterior, pensando assim: gente, vamos para lá, que vamos deixar o carro abastecido, porque eu não sei em que momento vai que o posto não está aberto, enfim, é questão de estrutura, assim, o posto nem sempre era tão fácil de a gente conseguir lá, então eu abasteci no dia anterior. A hora que a gente saiu, eu fui vendo, eu tinha colocado R$150 de combustível no carro. A hora que a gente estava indo, eram 40 quilômetros, eu fui vendo o ponteiro do combustível fazendo assim. Ele foi abaixando. A hora que eu cheguei lá, o tanque estava quase vazio. Eu falei: caramba, cara, o que aconteceu, né? Mas estava mais preocupado ali com a situação do meu filho chegando do que com as outras coisas. Uma pessoa na rua parou, a hora que a gente estava a uns 2 minutos do hospital, e falou assim: amigo, está vazando muito combustível embaixo do carro. Aí eu falei: bom, uma coisa de cada vez, né? Vamos ter o filho primeiro, depois a gente lida com o carro. A gente chegou no hospital, teve todo o atendimento e a enfermeira falou: ó, eu sei que está difícil, que você está sentindo dor, Fernanda,
mas você ainda precisa esperar um bom tempo para você poder ter o Levi, então você vai voltar para casa e vai esperar mais um pouquinho. Então, nossa, a gente achou que a gente tinha esperado tanto já, né? Voltamos, e agora a gente tinha o desafio de lidar com o carro, a gente não sabia agora se era uma coisa séria ou não que tinha com o carro. Nesse meio tempo, um amigo nosso do PV falou, Tiago, vamos fazer assim? Deixa o teu carro comigo, eu vou levar ele na oficina, eu resolvo ele, pode deixar isso comigo, você fica cuidando da feira aí em casa. Beleza. Enquanto isso, outro amigo nosso do PV falou assim, Tiago, ouvi dizer que o teu carro está com problema, se você precisar, a hora que você falar assim, a hora de ir para o hospital, a hora que for, você me liga que eu vou aí te buscar e eu vou te levar lá na cidade, ficava meia hora de distância. Fico com vocês até dar tudo certo. E o que aconteceu é que daí no final deu tempo do carro ficar arrumado, aquele amigo nosso, ele falou assim, Tiago, abasteci o carro, não se preocupa com nada, está tudo aí na sua mão. Eu falei, nossa, que legal o cuidado de Deus com a gente, por meio daquelas pessoas. Aí o Levi nasceu, minha mãe chegou no dia que o Levi nasceu, para a gente potencializar todo o tempo que a gente tinha ali, poder ter a ajuda dela. E quando a minha mãe foi embora, eu lembro de ter um aperto no coração e falar assim, eita, agora a gente está sozinho, agora eu não tenho mais família aqui comigo. Mas o que aconteceu é que eu me lembrei daquilo que tinha acontecido lá no começo, no momento de chegada do Levi. E o que a gente foi experimentando foi o cuidado de Deus com a família que Ele tinha dado para a gente lá. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, nossa, deve ter sido difícil vocês terem tido o Levi, terem o primeiro filho, tão novinho ali, sem a família por perto. Mas, quando eu olho para trás, vamos lá. Eu não sei o que foi ter uma criança sem família, porque Deus tinha dado uma família para a gente lá. Amigos que vão ficar para a vida. E que foi o presente que Jesus deu para a gente. A gente foi cuidado por essas pessoas. A gente não teve o nosso filho sem a nossa família por perto. E é sobre isso que o texto de hoje vai lidar. Versículos 46 até os 50 do capítulo 12 de Mateus. É quando Jesus começa a trazer essa nova ideia de que existe um novo entendimento que Ele quer trazer para a gente sobre o que é família. A partir da conversa que Ele tem com os discípulos dele ali. E o texto diz assim, falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com Ele. E alguém lhe disse, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série que o nome é The Chosen. Alguém já assistiu essa série aqui, algum episódio? É uma série que vai retratar a vida de Jesus. Ela tem sido lançada e a ênfase dela é mostrar o relacionamento de Jesus com os discípulos. E nessa série, eles retratam ali, eles colocam Mateus com o estereótipo de um cara mega metódico, mega certinho, assim, faz tudo sempre do mesmo jeito. Tem uma cena que ele está chegando em casa, ele tem vários pares de calçado, todos iguaizinhos, um ao outro, um do lado do outro, empilhadinho certinho, ele vai e ajusta o calçado dele, assim, porque eles querem mostrar, Mateus era metódico. E de onde que está vindo essa ideia de que Mateus era metódico? Provavelmente por causa do livro de Mateus, porque o jeito que Mateus organiza o evangelho dele é todo metódico, organizadinho, os números fazem diferença, números de parágrafos, números de capítulos, tudo isso faz diferença. E o jeito que ele organiza esse evangelho é basicamente assim, existem grandes pregações de Jesus, essas pregações têm temas que são importantes ali para Mateus, e no meio dessas pregações, ele vai contando a história, falando assim, essa história está sendo contada para que vocês entendam que isso aqui contribui com o tema daquela pregação. E aqui esse texto a gente está lendo, eu não sei se você lembra, lá no capítulo 9 de Mateus, Jesus vai falar assim, roguem ao Senhor da Seara, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E daí ele começa a fazer o envio dos discípulos. E nesse discurso de Jesus, é muito importante para ele que os discípulos aprendessem a lidar com a rejeição.
Fala assim, ó, vocês vão pregar nas casas, vocês vão falar às pessoas, mas saibam como lidar quando as pessoas rejeitarem vocês. Deixem essa casa, sacuam o pó da poeira dos pés de vocês. Não sei se você lembra disso, mas Jesus está lidando com isso. E todas as histórias que vão seguindo depois disso, elas têm a ver com Jesus sendo rejeitado pelos fariseus, Jesus sendo rejeitado pelos mestres da lei. Então, quando chega nesse ponto daqui, Jesus está lidando com essa ideia de que ele está pregando às pessoas, mas a mensagem dele está sendo rejeitada pelos fariseus. Até que chega, então, nesse momento em que parece que é quase de graça, porque Jesus está falando sobre outras coisas que não tem muito a ver com a vida da família dele. Chegam a mãe e os irmãos de Jesus, e a gente tem toda essa cena que a gente leu, então. E parece que Jesus está querendo lidar exatamente com essa questão. As pessoas que pertencem à família de Jesus são aquelas pessoas que acolhem a mensagem dele. Que, diferente dos fariseus, são aquelas pessoas que dão ouvido para Jesus, que entendem que ele tem autoridade, que entendem que Jesus carrega a revelação de Deus naquele momento da história e que Jesus era digno de ser seguido. Mas não só Jesus está chamando a atenção para a autoridade dele, mas ele está falando sobre como é especial a gente fazer parte daquilo que ele vai lidar com a ideia de família. Os seguidores de Jesus não são simplesmente seguidores. Os seguidores de Jesus não são simplesmente alunos. Eles são a mãe, os irmãos e as irmãs. Porque essa é a forma como Jesus ensina. É com um cuidado familiar. Então, no versículo 48, Jesus vai fazer essa pergunta: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? E essa é a pergunta, então, que dirige a nossa mensagem de hoje, lembrando que a gente tem feito aquelas perguntas de Jesus. E o que Jesus está querendo dizer aqui é: quem é a minha família? Quem é a minha família? E o que ele quer mostrar para os discípulos é que ele quer trazer uma nova concepção de o que é família para eles. Ele quer trazer uma nova ideia de família, ele quer falar sobre uma nova família. E sobre não só como essa família é uma nova família, mas como ela é especial, porque ela inclui Jesus nela. E antes da gente lidar, então, com os detalhes do texto aqui, a gente precisa entender o que tem na cabeça das pessoas ali quando está falando de família. O que lida, porque é um texto tão curtinho e ele passa tão rápido falando sobre a mãe, sobre os irmãos, e parece que a gente até pula essa parte, geralmente, quando a gente está lendo o Evangelho de Mateus, porque ela passa muito rápido. Mas existe uma ideia de que a família, ela estabelece, ela pressupõe uma prioridade em termos de vínculo, em termos de compromisso, em termos de fidelidade. E é com isso que Jesus está lidando. Com alguma forma de fidelidade, de compromisso que ele espera das pessoas com quem ele haveria de se relacionar. E ele vai então tratar, e eu estou separando isso como se fossem os privilégios, porque é tão especial a gente fazer parte dessa nova família, que é a família de Jesus. E a resposta de Jesus no versículo 49, ela é muito interessante. Olha lá o que ele diz. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. E talvez o primeiro ponto que eu colocaria, então, do porquê é especial a gente fazer parte dessa nova família que Jesus dá para a gente, é porque a gente pode experimentar da fidelidade do próprio Jesus. Eu acho que hoje isso já é esperado, ainda mais naquele tempo onde os laços familiares eles eram muito próximos, muito ligados, o vínculo era muito grande, as comunidades muito pequenas, então a família se tornava um centro, uma instituição muito forte. E a esperança ou a expectativa é que existisse uma fidelidade, um compromisso muito maior com a minha família do que com outras pessoas. Então, quando a mãe e os irmãos de Jesus chegam, a ideia é que Jesus tivesse uma prioridade de dar atenção para eles. Fala assim: gente, espera só um pouquinho, eu sei que eu estou aqui com vocês, mas minha mãe e meus irmãos estão esperando ali. Mas Jesus não faz isso nem quando ele é chamado por alguém e fala: Jesus, eu não sei se você percebeu ali, mas a sua mãe e os seus irmãos chegaram. E Jesus não dá essa atenção direto para eles. E talvez a nossa reação primeiro é que Jesus estava rejeitando a família dele. Eu não entendo que é isso que está acontecendo no texto, porque a gente não tem nenhum indicativo de que Jesus está rejeitando a família dele.
O que ele está fazendo, na verdade, é olhar para os discípulos e incluir eles na família. Jesus não está pegando a família e falando assim, não, desprezando, de alguma forma desrespeitando a mãe e os irmãos. Não, o que Jesus está fazendo é pegando os discípulos dele e incluindo no vínculo da família. Quer dizer que a atenção de Jesus, destinada aos discípulos dele, era a mesma atenção que Jesus daria aos irmãos e à mãe, que eram família de sangue. E isso é muito especial para a gente, porque isso quer dizer que Jesus tem um tipo de compromisso com a gente, como as pessoas que fazem parte da família dele, que é um vínculo, um compromisso equivalente ao que a gente tem com os nossos familiares. E daí não é à toa que a figura que o Novo Testamento vai usar para falar sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, é a figura da família. É usar o exemplo de nós como irmãos uns dos outros. E eu acho que isso é muito mais forte do que só uma ilustração. Eu acho que a expectativa de um vínculo que acontece de verdade, não só entre a gente, mas a gente com Jesus. A gente pode experimentar a fidelidade de Jesus. E daí lá em Efésios, Deus vai falar por meio de Paulo que nós fomos adotados, que nós fomos predestinados em Cristo para sermos adotados como filhos. E olha como é especial isso. Jesus e Deus não tinham nenhuma obrigação com a gente, mas eles escolhem incluir a gente na família deles. De uma forma que agora eles têm um compromisso, a gente pode experimentar do vínculo, do cuidado e da fidelidade de Jesus, de uma forma que é verdadeira, tão verdadeira quanto a da família de sangue. Isso é interessante porque talvez, às vezes, a gente vai olhar essa ideia de adoção com talvez um estigma até um pouco negativo, mas o fato é que o filho adotivo ele tem os mesmos direitos legais de um filho que é biológico. Então isso quer dizer que quando Deus inclui a gente na família dele, ele dá o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de cuidado, a gente pode experimentar a fidelidade de Jesus de uma forma que é verdadeira, de uma forma que é absoluta. A gente pode experimentar um relacionamento onde a nossa forma de relacionar com Deus não está em jogo. O vínculo que a gente tem com Deus por meio de Jesus não está em jogo, não importa o que a gente faça, não importa o que a gente experimente na nossa vida. E foi essa fidelidade de Jesus que conduziu ele a se sacrificar por nós. Ele entender que existia uma família que abraçava as pessoas que criam em Jesus e levou ele à cruz para que a gente pudesse, então, ser incluído na família dele. É a escolha de Jesus em ser fiel à família dele, que fala que ele vai ser presente conosco até o fim dos tempos. E a gente pode, então, experimentar esse cuidado de Jesus todos os dias. Na grande comissão, Jesus fala, eis que estou convosco até o fim dos tempos. A gente pode experimentar o cuidado de Jesus. É isso que quer dizer que quando a gente passa por momentos de dor, por momentos de luta, a gente pode confiar que o cuidado de Jesus está sobre as nossas vidas e que Jesus se importa conosco, que a gente vai experimentar um cuidado de alguém que não é um Deus que está distante da gente, um Deus que se põe longe, mas é de um Deus que se importa e que tem um compromisso com o nosso bem. Talvez o nosso bem não é exatamente aquilo que a gente queria que fosse o nosso bem, mas quer dizer que existe um compromisso de Jesus com a gente, mesmo nos momentos de dor. Que a dor que a gente acha que às vezes seria sem propósito, é uma dor que vai ser usada para transformar o nosso caráter. A escassez que talvez a gente possa passar, não quer dizer que Jesus vai a qualquer custo lidar com isso, mas que eu posso confiar que ainda que eu esteja passando pelo momento de escassez, isso era o que Jesus tinha de melhor para mim nesse momento e eu posso viver com o coração grato por causa disso. Ainda, o pior dos cenários que a gente pode imaginar, que é a morte. Mesmo ele, Jesus é fiel a nós, no ponto de que a morte significa para a gente o encontro com Jesus. A gente pode viver tranquilo, porque Jesus é fiel a nós. Porque a gente pode experimentar o compromisso de Jesus em cuidar da família dele. Isso não quer dizer que essa vida vai ser só de alegrias, mas que tudo que a gente experimenta a todo momento é exatamente aquilo que Deus queria que a gente experimentasse. E é a melhor coisa que a gente poderia experimentar.
porque a gente pode glorificar a Deus nesses momentos. A gente não precisa se preocupar, a gente não precisa perder o sono, por causa daquilo que não está debaixo do nosso controle, porque Jesus cuida de nós. Não preciso viver preocupado e antecipando as preocupações do amanhã, porque eu posso descansar no cuidado e no compromisso de Jesus em cuidar da gente. Eu não preciso viver insatisfeito, ingrato, murmurando, porque eu tenho certeza de que aquilo que eu tenho é exatamente aquilo que Jesus queria que eu tivesse, e Jesus está comprometido com a gente, como família dele. É engraçado, a gente não consegue controlar as circunstâncias, mas a gente confia num Deus que Ele consegue controlar toda a circunstância, por menor que seja. E quando a gente olha um texto onde Jesus estende o laço de família a nós que cremos, quer dizer que Ele está comprometido com o nosso bem. Então quer dizer que toda reação que eu tenho de murmuração, de ira, de insatisfação por causa das circunstâncias, de alguma forma eu estou duvidando da fidelidade de Jesus a gente. Eu preciso então olhar para essas verdades e me lembrar de que existe uma fidelidade de Jesus a nós, porque Ele nos chama a fazer parte da família dEle. E que ainda que às vezes as situações pareçam difíceis, que elas pareçam duras, parece que Deus está jogando contra mim nessa vida. Eu sou chamado a olhar para isso e me lembrar que Jesus é fiel. E que Ele está comprometido com o nosso cuidado. E que ainda que não pareça, eu posso viver convicto de que Jesus está cuidando de mim. A gente precisa aprender a confiar em Jesus como aquele que está profundamente comprometido conosco. Comprometido com o nosso cuidado, com a nossa fé, com a nossa santidade, com a nossa salvação. Tinha um amigo, quando a gente era pequeno, que eu nunca me esqueci, eu acho que eu tinha por volta de uns 10 anos, e ele uma vez falou assim, minha mãe veio com uma conversa estranha para mim hoje. Ela quer que eu confie nela e que eu confie nela a tal ponto que se ela falar alguma coisa estranha para mim, eu vou obedecer. E o exemplo que ele deu é, se minha mãe falar em algum momento, ainda que eu esteja em público, falar assim, filho, é para você abaixar suas calças e correr agora. É para eu fazer isso. Porque talvez ela tenha visto uma aranha, alguma coisa na minha calça que eu não deveria, que eu não devo estar olhando, que eu não devo estar percebendo, mas que ela viu e ela quer que eu confie nela desse jeito. Essa é a nossa confiança em Jesus. Às vezes vai parecer que Jesus está exigindo coisas estranhas da gente, porque a vida é dura, porque a vida é difícil, mas ainda assim, aquilo que a gente vive é exatamente aquilo que Jesus queria que a gente vivesse. E Jesus não é um Deus sarcástico, um Deus malvado, que quer ficar vendo a gente lidar com situações ruins. Ele faz a gente passar por essas coisas, porque Ele está comprometido com o nosso bem, com o nosso cuidado. E essa fidelidade de Jesus mostra que o nosso relacionamento com Ele nunca está em jogo. Eu não sei se você consegue imaginar essa situação onde a gente vive o matrimônio, a gente está casado, e a gente tem um pacto um com o outro de assim, ó, esse é o nosso relacionamento, ele é duradouro, ele é vitalício. Então quer dizer que a gente não rompe esses laços. Quer dizer então que mesmo que a gente passe por brigas, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, isso tem a ver com a gente tentar tornar o nosso ambiente familiar um lugar melhor. E não que a minha briga vai, de alguma forma, colocar em risco, colocar em jogo o nosso relacionamento e a gente vai romper esse laço. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus tem com a gente. Aqueles que fazem parte da família de Jesus não precisam se preocupar se vão deixar de fazer parte da família de Jesus em algum momento. Jesus vira para a gente e fala que aqui estão minha mãe e meus irmãos. E a gente não precisa se preocupar em fazer parte, em deixar de fazer parte disso. Lá em Romanos, tem um momento que começa assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daí ele começa a desenvolver e fala que Jesus nos chamou, nos predestinou e que isso vai ser uma obra completa na nossa vida. E daí de repente ele para e olha e fala assim, então quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a fazer uma lista gigante de coisas e fala, nada disso pode nos separar de Jesus. Não existe nada no mundo que possa nos separar de Jesus. Não existe nada no poder das trevas que possa nos separar de Jesus. E não tem nada que o meu coração pecador possa fazer que possa me separar de Jesus, se eu faço parte da família de Jesus.
E essa é a segurança que Jesus dá para a gente, de que a gente faz parte da família dele de forma definitiva. A gente faz parte de uma família muito especial, porque a gente pode experimentar do cuidado e da fidelidade de Jesus. Mas existe uma segunda lição que está implícita junto com isso, que quer dizer que essa família, ela rompe a barreira dos laços de sangue. Porque, ao mesmo tempo que Jesus falava assim, a minha família são vocês que creem, a hora que ele falava isso, ele falava assim, que por meio de Jesus, aquelas pessoas que criam eram família entre elas também. Quer dizer que nós temos um vínculo, compromisso, devemos experimentar a fidelidade uns para com os outros. Quer dizer que se Jesus foi fiel, Jesus é fiel a nós, para que a gente possa ser fiel uns para com os outros. Dá uma olhada hoje aqui nas pessoas que estão no salão. Está bem cheio hoje. Essas pessoas não são só pessoas que são colegas de um clube e que a gente de vez em quando se esbarra e daí, se acontecer da pessoa olhar para mim, eu tenho que cumprimentar ela. A gente tem compromisso uns com os outros. A gente tem um relacionamento de fidelidade uns com os outros. A nossa relação como igreja não é uma relação de um serviço que nos é prestado, não é de um clube onde a gente tenta mais ou menos, a gente tem um compromisso de fidelidade, de vínculo uns com os outros. Isso quer dizer que a gente olha uns para os outros aqui e a gente tem que, no mínimo, saber o nome de algumas pessoas. Talvez, no mínimo do mínimo, a gente começar a cumprimentar uns aos outros, não sair embora correndo para a gente poder conversar um pouquinho. Mas a gente entende que a gente fazer parte da igreja, a gente ser família, isso é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque que família é essa que se encontra uma vez por semana, por 10 minutos, dá um cumprimento, e aí, tudo bem e tal? Qual foi a última vez que você recebeu alguém daqui na sua casa? Qual foi a última vez que você esteve na casa de alguma dessas pessoas? A gente tem um compromisso uns para com os outros. E esse compromisso, ele implica em vínculo, em relacionamento, e a gente se aprofundar em conhecer uns aos outros, em cuidar uns dos outros, em a gente ser fiel uns aos outros. Talvez você se lembre disso de quando você era pequeno, você que teve irmãos. A gente imagina, a gente pressupõe do laço familiar um vínculo, especialmente entre irmãos, que ele não se rompe. Principalmente quando a gente é pequeno. Talvez quando a gente cresce, essas coisas podem acontecer de uma forma diferente. Mas quando a gente é pequeno, ainda que a gente brigue, ainda que a gente não se acerte, não se resolva, a gente sabe que a gente vai dormir e no dia seguinte a gente vai estar jogando bola junto e vai estar tudo certo, porque aquele não é um laço que deve ser rompido, porque é um laço de irmãos. E daí talvez o que a gente tem que ensinar aos nossos filhos é que eles têm que aprender a se acertar, não só falar, deixa para amanhã, que amanhã se resolve, porque no futuro isso pode ter consequências sérias. Mas nesse momento da infância, a gente entende que por sermos irmãos, não é opcional. Eu não tenho opção em ser irmão ou não dessa pessoa que está convivendo comigo, ainda que eu brigue com ela várias vezes por dia, o nosso relacionamento não está em jogo. E esse é o tipo de vínculo que a gente deveria experimentar como igreja, de entender que os nossos relacionamentos deveriam ter esse tipo de vínculo que não deve ser colocado em jogo ainda que a gente tenha problemas, que a gente tem que sempre procurar a restauração dos relacionamentos antes de procurar romper esses relacionamentos. Porque a gente experimenta um relacionamento de família. E o triste é que quando a gente vai crescendo, talvez o que a gente faz é que quando a gente tem tensões nos nossos relacionamentos, a nossa primeira reação não é da gente procurar restaurar, da gente procurar uma forma de que esse relacionamento vá funcionar, não. O meu jeito de lidar com as tensões é, eu vou me afastar. Eu vou me distanciando das pessoas, porque isso de alguma forma me incomoda, ao invés de eu tentar lidar com isso, ao invés de eu tentar me aproximar, ao invés de eu tentar, de alguma forma, fazer tudo aquilo que eu posso para estabelecer esse compromisso. Porque é um relacionamento familiar. No começo da igreja, existia um homem que o nome dele era Justino Mártir. E ele foi conhecido por ter ele era um filósofo e ele defendia a fé cristã no momento que as pessoas estavam sendo muito perseguidas.
E daí no livro dele, chega até a ser meio cômico as acusações que os filósofos romanos, gregos, faziam contra a igreja. E uma delas que eles faziam é assim, ó: os cristãos devem ser mortos e perseguidos porque eles se casam entre irmãos. Eles não estavam falando de irmãos que se casavam, irmãos de sangue. É porque a igreja se chamava de irmãos e se casavam, eles falavam, não, esses caras eles são muito imorais, porque eles se casam entre irmãos. Só que não é só o nome, irmãos, a palavra que importa. O tratamento é um tratamento de carinho, e por isso era visto por eles como que essas pessoas têm um compromisso tão forte entre elas, que elas se chamam de irmãos, então talvez a gente até acredite que eles são irmãos, e de repente eles estão se casando entre eles. Que povo é esse? Existem outros pais da igreja que vão lidar com essa mesma coisa, que estão dialogando, falando assim, ó: chama a atenção dos não cristãos, que a gente viva amor, carinho e fidelidade uns para com os outros. A marca do povo de Jesus é a marca de quem vive como família e de quem demonstra amor uns pelos outros. A gente precisa olhar para as pessoas que estão aqui, não só como colegas de culto, mas como família. Pessoas de quem eu posso me aproximar, pessoas a quem eu posso cuidar, pessoas que eu posso servir, porque nós somos família. Essa família que Jesus nos dá, ela é muito especial, porque ela pode experimentar não só da fidelidade de Jesus, mas a fidelidade que a gente pode viver uns para com os outros. Jesus é fiel com a gente, para que a gente possa ser fiel uns para com os outros. E a gente vai, então, para o último ponto que está no versículo 50, que vai dizer que a gente tem um privilégio de fazer parte de uma família que pode atender os desejos do coração do Pai. Versículo 50, Jesus vai falar assim, ó: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse nosso compromisso como família de Deus não é só um compromisso uns com os outros, não é só um compromisso de Deus com a gente, mas é um compromisso e uma busca da gente fazer a vontade de Deus. E aqui tem uma coisa um pouco difícil, porque parece quase como se Jesus estivesse falando assim, ó: quem obedece faz parte da minha família, colocando quase como se fosse um critério, uma condição. Mas lembra que eu falei que a gente está num momento de Mateus onde ele está lidando com o fato de Jesus ser rejeitado. Jesus está sendo rejeitado pelas pessoas, e é com isso que Mateus está lidando aqui nesse momento. Lá no capítulo 11 vai ter um momento onde Jesus vai falar assim, ó: eu te louvo, Deus, porque você escondeu as coisas das outras pessoas, mas revelou a mim, e que você se faz conhecido através de mim. Então a vontade de Deus, ela era conhecida através de Jesus. E o que Jesus está querendo dizer aqui, que ele está falando aos discípulos, a gente que cria nele, mas ele está falando com gente que também estava rejeitando ele. E o que Jesus está colocando aqui é o seguinte: as pessoas que ouvem as minhas palavras, elas conhecem a vontade de Deus e por isso podem obedecer ao Pai. É só quem faz parte da família de Jesus que pode ter esse conhecimento do que é o coração de Deus, mas mais do que isso, que vai ser capacitado e habilitado por Deus a fazer a vontade dEle. Efésios, capítulo 1, vai dizer assim, ó: Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí, no próximo versículo, ele já fala assim: e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Tem uma conexão de ideias aqui. Só pode fazer a vontade de Deus aquelas pessoas que fazem parte da família de Jesus. Jesus nos incluiu na família de Deus para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Não está em jogo quando eu deixo de cumprir a vontade de Deus, não está em jogo o meu relacionamento como família. O que está em jogo é eu agradar a Deus ou não. É eu estar sendo um bom filho ou não. É eu estar preocupado com o cuidado de um pai que é fiel a mim ou não. E por isso é um privilégio nosso
poder obedecer a Deus, a gente lutar contra os nossos pecados, a gente lutar contra a nossa carne, contra o nosso desejo, isso não é Deus sendo chato com a gente, querendo impor, sendo tirano, falando assim, ó, essa é a minha vontade, faça ela a qualquer custo. Não, Deus está nos dando o privilégio de obedecer a Ele, porque a vontade dEle é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Então, quando Deus fala para a gente, viva dessa forma, Ele não está sendo um estraga-prazeres. O que Ele está falando, na verdade, Ele está sendo cuidadoso com a gente, está falando, olha o privilégio que você tem de fazer aquilo que é melhor para você mesmo. A gente está lidando com os adolescentes no culto de adolescentes, com o livro de Provérbios. E uma das coisas que Provérbios vai fazer é mostrar que a vontade de Deus, que está revelada lá nos 10 mandamentos, é a melhor coisa que a gente pode viver. Deixa eu dar um exemplo. Nos 10 mandamentos fala, não adulterarás. E esse é um mandamento, e a expectativa de Deus é que a gente obedeça a isso porque é a vontade dEle. Mas em Provérbios ele vai mostrar para a gente que isso é bom, não só porque é a vontade de Deus, mas porque é o melhor que a gente pode viver. E daí lá em Provérbios ele vai falar assim, ó, o homem que visita a casa da mulher adúltera vai ser morto pelo marido dela. Então o que ele está querendo dizer com isso? Olha só como a gente andar para longe da vontade de Deus é terrível para a gente. As consequências da gente desobedecer a Deus são ruins para a gente. Então, a gente obedecer e fazer a vontade de Deus não é um peso para a gente, mas é um privilégio. Eu me sacrificar como marido não é um peso para mim. É um privilégio eu poder cuidar de forma sacrificial da minha esposa. Eu ter que me submeter ao meu marido não é um peso para mim. É um privilégio, é o cuidado de Deus com a sua vida. Eu obedecer ao Senhor dentro da minha casa é um privilégio para mim. Cuidar dos meus filhos, cansado do trabalho, chegar e de repente tem uma criança correndo, falando, papai, papai, papai. É um privilégio para mim. Porque aquilo que Deus quer que eu viva é a melhor coisa que eu posso viver. A nossa luta contra o pecado, por mais difícil que ela seja, por mais que ela seja diária, a gente precisa trazer no nosso coração essa ideia de que nós estamos sendo privilegiados por poder viver a vontade de Deus. Deus, como esse Pai que é fiel a nós, Ele espera a nossa fidelidade porque é bom a gente ser fiel a Deus. Quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente obedecer ao Senhor é um privilégio. E a gente fazer parte dessa família de Deus é um privilégio. Porque a gente pode experimentar do cuidado do próprio Deus, que muitas vezes vai ser um cuidado que a gente vai experimentar uns com os outros. E a gente pode, então, fazer a vontade do nosso Deus, buscar obedecer ao nosso Senhor. E se a gente entende que a gente fazer parte da família de Deus é um privilégio, a minha pergunta, o meu desafio é se você tem aproveitado desses privilégios que a gente tem de fazer parte da família de Deus. Você tem cuidado, tem descansado no cuidado de Jesus e na fidelidade que Ele tem por você? Ou você tem vivido preocupado, abatido, porque você tem esquecido que Jesus é alguém que está comprometido com você como família dele? Ou será que você tem duvidado desse cuidado de Jesus com um coração descontente, amargurado? Você pode experimentar da fidelidade de Deus, porque você faz parte da família de Jesus. Você tem aproveitado do privilégio do presente, que é você fazer parte dessa família, se aproximando uns dos outros, demonstrando cuidado uns pelos outros. Jesus nos dá o desafio da gente se envolver mais uns com os outros. E você tem aproveitado o privilégio que é você poder lutar contra os seus pecados. Porque quando a Bíblia fala sobre o pecado, fala que as pessoas que estão longe de Jesus, elas são escravizadas pelo pecado. Então, se a gente foi alcançado por Jesus, quer dizer que a gente ganha o privilégio de poder lutar contra o pecado. Mas isso exige que a gente pare para pensar, pare para refletir na nossa vida, que a gente às vezes talvez pare para pedir perdão para algumas pessoas. A gente tem um privilégio, é de fazer parte da família de Jesus. Experimentar o cuidado dele, experimentar o cuidado uns dos outros. E lutar contra os nossos pecados para a gente poder agradar a Deus por meio da nossa vida. Para encerrar, eu quero só ler os versículos 3 a 6 do capítulo 1 de Efésios, que vão lidar justamente com isso.
Paulo vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar? Senhor, a gente é presenteado com o privilégio de fazer parte da sua família, Deus. Muito obrigado porque a gente pode experimentar do seu cuidado. Ajuda a gente a descansar, Deus, na verdade de que o Senhor não é só o Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor é um Deus que se importa com a gente de forma individual. E que ainda que as situações pareçam difíceis e pareçam adversas, que a gente possa enxergar a sua boa mão cuidando da gente. Entender que aquilo que o Senhor tem para a gente é o melhor que a gente podia estar experimentando. E ajuda também, Deus, a gente experimentar desse privilégio que a gente viveu uns com os outros, próximos dos outros, ajuda a gente a aproximar esses laços e entender que a gente tem um compromisso uns com os outros, Deus. Um compromisso de cuidado, um compromisso de santificação, um compromisso de intercessão, para que a gente possa viver essa alegria que é a gente ser uma família de Deus, Pai. Ajuda a gente a honrar o Senhor em tudo aquilo que a gente viver. E obrigado porque o Senhor nos libertou da prisão do pecado e que a gente pode lutar contra ele. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma boa semana. Vamos aproveitar o tempo agora para conversar um pouquinho. E que Deus cuide de cada um de nós.